Saudações, aqui Vanilson Alfredo Macuiani e eu irei falar da norma 15, que são recursos minerais. Nesta norma temos o seguinte tópico: o objetivo, âmbito, a introdução, reconhecimento e mensuração, apresentação, imparidade e divulgação, exercícios práticos. Nesta norma temos como objetivo, né, o estabelecer, aliás, o tratamento contabilístico relativo à exploração e avaliação de recursos minerais. Temos como âmbito, né, a aplicação, a contabilização por uma entidade dos dispêndios efetuados com exploração e avaliação de recursos minerais, mas não abrange outros aspectos contabilísticos relacionados a entidades que se dedicam à exploração e avaliação de recursos minerais. Uma entidade não deve aplicar esta norma em relação a dispêndios efetuados antes da exploração e avaliação de recursos minerais e depois de terem sido demonstrados a exequibilidade, né, em técnica e a viabilidade econômica da extração de um recurso mineral. Temos como introdução, né? Temos que saber o que são recursos minerais, afinal. Bom, dizer que recursos minerais são concentrações de minério cujas características fazem com que sua extração possa ser técnica e economicamente viável. Temos aqui o que é exploração e avaliação de recursos minerais. Exploração e avaliação de recursos minerais é a pesquisa de recursos minerais, incluindo minérios, petróleo, gás natural e recursos não regenerativos semelhantes depois da entidade ter obtido os direitos legais de explorar uma determinada área. O que são ativos de exploração e avaliação? Bom, ativos de exploração e avaliação são bens tangíveis e intangíveis que uma empresa possui durante a fase, né, de exploração de recursos naturais, como petróleo, gás, minerais e outros materiais. Esses ativos, né, de exploração e avaliação incluem custos de exploração, que são gastos realizados para investigar e avaliar áreas em busca de recursos potenciais. E também incluem custos de avaliação, que são investimentos para determinar a viabilidade e a quantia de recursos encontrados. Ah, o que são dispêndios de exploração e avaliação? Bom, dizer que dispêndios de exploração e avaliação são os gastos incorridos por uma entidade durante a fase, né? Por uma empresa ou entidade, né? Durante a fase de pesquisa e avaliação de recursos naturais. Ah, Esses dispêndios, né, incluem os custos de exploração, que são gastos com dispêndio, com atividades, quer dizer, de busca, como estudos geológicos, perfurações explorativas, né, e análise de amostras. Bom, também incluem os custos, né, de avaliação, que são investimentos para determinar a quantia dos recursos descobertos, incluindo testes de viabilidade e estudos do mercado. Agora eu vou falar do reconhecimento e mensuração. Temos aqui no reconhecimento, né? Bom, tratando a norma 15 dos dispêndios com a pesquisa de recursos minerais, poderá parecer não ser prudente o reconhecimento deste tipo de dispêndios como ativos. No entanto, a norma 15 permite esse reconhecimento desde que o mesmo seja efetuado de acordo com a política contabilística da entidade, a qual deve ser consistentemente aplicada, né? Também posso dizer que temos aqui o reconhecimento de ativos de exploração e avaliação,
que no desenvolvimento das políticas contabilísticas, uma entidade, ao reconhecer ativos de exploração e avaliação, deve aplicar ah, hum, aquilo, né? A norma 4 que são as políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Ah, eu agora vou falar da mensuração. E temos aqui a mensuração no início, no momento, né? Inicial, quis dizer. Temos aqui a mensuração do modelo, que diz a mensuração no reconhecimento inicial, né? No reconhecimento inicial de ativos de exploração e avaliação é efetuada ao custo. Bom, falar um pouco, né? Dizer quais são esses custos afinal. Bom, esses custos são a aquisição de direitos de exploração ou concessão, estudos topográficos, geológicos e geofísicos, perfuração, tubagem, testes e ativos aquilo. Não, quis dizer atividades relacionadas com a avaliação de exequibilidade técnica e a viabilidade econômica de extração de um recurso mineral. Temos aqui a mensuração subsequente, né? Após o reconhecimento, né, uma entidade deve aplicar os ativos tangíveis de exploração e avaliação, ou modelo de custo ou modelo de revalorização. Se for aplicado o modelo de revalorização, o mesmo deve ser consistente com a classificação dos ativos intangíveis ou intangíveis, respectivamente. Na mensuração subsequente, né, de ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, pode-se optar entre o modelo do custo ou o modelo de revalorização. Bom, o modelo de revalorização, sendo aplicado este mesmo modelo, aplicam-se as disposições da norma 13 ou 14, que são ativos tangíveis ou intangíveis, relativamente ao tratamento das diferenças de justo valor. Agora eu vou falar da apresentação, imparidade e divulgações. Bom, aqui temos a apresentação, né? A classificação de ativos de exploração e avaliação. Bom, uma entidade, né, deve classificar os ativos de exploração e avaliação como ativos tangíveis ou intangíveis de acordo com a natureza dos ativos adquiridos e aplicar a classificação consistente. Bom, alguns ativos, né, de exploração e avaliação são classificados como intangíveis, como por exemplo direitos de concessão, enquanto outros são classificados como tangíveis, né, como por exemplo veículos e plataformas de perfuração. Quando um ativo tangível é consumido, né, no desenvolvimento de um ativo intangível, a quantia que reflete esse consumo faz parte do custo do ativo intangível. Contudo, a utilização de um ativo tangível para desenvolver um ativo intangível não transforma esse ativo tangível num ativo intangível. Agora vou falar da reclassificação de ativos de exploração e avaliação, que diz: um ativo de exploração e avaliação deve deixar de ser classificado como tal quando a exequibilidade técnica e a viabilidade econômica de extração de um recurso mineral estiverem demonstradas. Bom, os ativos de exploração e avaliação, bom, eles devem ser avaliados quanto a qualquer perda por imparidade que a existir deve ser reconhecida antes da reclassificação. Agora eu vou falar da imparidade. Bom, a norma 15 requer avaliação dos ativos de exploração e avaliação quanto à imparidade ou quando os fatos e circunstâncias sugerirem, né, que o valor líquido contabilístico pode exceder o seu valor recuperável. Bom, os ativos de exploração e avaliação devem ser avaliados quanto à imparidade
ah, e quando os fatos e as circunstâncias sugerirem. Bom, tal quando acontece, uma entidade deve mensurar, apresentar e divulgar a correspondente perda por imparidade, de acordo com a norma 18, que é a imparidade dos ativos. Ah, Bom, eu aqui vou falar das circunstâncias referidas como indicadores de possível imparidade, que são os seguintes: o prazo de concessão ou de exploração numa área específica e explorou durante o período e não há perspectivas de renovação. E também a exploração e avaliação de recursos minerais numa área específica não conduzirem à perda de quantidades economicamente rentáveis e a entidade decidiu descontinuar essas atividades numa área específica. Bom, aqui temos as divulgações. Uma entidade deve divulgar informação que indique e explique as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras que resultam da exploração e avaliação de recursos minerais. Bom, designadamente as suas políticas, né, contabilísticas relativas a dispêndios de exploração e avaliação, incluindo o reconhecimento, né, de ativos de exploração e avaliação, bom, e as quantias de ativos passivos, rendimentos e gastos e fluxos de caixa operacionais e de investimento resultantes da exploração e avaliação de recursos minerais. Bom, uma entidade deve mostrar, né, os ativos de exploração e avaliação como uma rubrica separada de ativos, e fazer as divulgações exigidas pela norma 13 e norma 14, consistentemente com a forma como os ativos são classificados. Aqui temos um exercício prático que diz a empresa, né? A empresa Desuso Limitada, empresa de exploração mineira, sediada na Avenida 24 de Julho, Rua, 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 ahn, Rua 2, Maputo, Moçambique. Em 2023, ocorreram os seguintes encargos: aquisição de direitos de perfuração das valas de drenagem com prazo de 5 anos, 700 mil. E depois temos aqui trabalho de campo e estados topográficos e geológicos em Zambésia, 250 mil, e tubagem e instalação de canos, 190 mil. Pretende-se o tratamento contabilístico das operações. Bom, aqui temos a solução, né? Temos aqui, faz-se o reconhecimento e mensuração inicial do ativo de exploração, debitando-se na conta 327, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, 70 mil, e debitando-se na conta de depósitos à ordem, 700 mil. Depois, no segundo caso, que temos aqui trabalho de campo e estados topográficos e geológicos em Zambésia, faz-se o reconhecimento e mensuração inicial do ativo de exploração, debitando-se na conta 334, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, 250 mil, a acreditar em depósitos à ordem, 250 mil. Depois temos aqui a terceira, que de tubagem e instalação de canos na área, que faz-se o lançamento de reconhecimento e mensuração inicial do ativo de exploração e avaliação de recursos minerais, debitando-se na conta 32 de ativos tangíveis, na sua subconta 327, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, 190 mil, e creditando-se na conta de bancos, depósitos à ordem, 190 mil, pelo reconhecimento e avaliação de recursos
de exploração e avaliação de recursos minerais. E eu dou por fim a minha apresentação. Muito obrigado.